Graça e muita paz, abençoados, eleitos, santos de Deus, congregados em Cristo Jesus. Bom, meu nome é Hélio Gonçalves, Conversa em Graça é o nome do canal. E hoje nós vamos conversar aqui, é algo que eu tenho visto muito nas redes sociais, principalmente no Facebook, mas tanta asneira sobre Hebreus 10, 25, mas tanta asneira. Mas como eu sempre digo aqui, se eu quero respeito, eu tenho que respeitar também, né? Então eu já disse também que tem 60 mil religiões no mundo, religiões. E essas religiões, existe um só Deus, por que 60 mil religiões? Ok? Então vamos lá. Bom, para dizer a verdade, Hélio, eu tenho um entendimento. Assim como falaram um monte de asneira, um monte de titica de galinha, um monte de sair da cabeça para ir para... Eu tinha vergonha se eu fosse as pessoas. Tem uns que fazem cursos de não sei o que vendem cursos de não sei o que e tal, não sabe nem para ele. Outros que querem ensinar a orar. Não tem cabimento. Mas vamos lá. Vamos ler então. Existem várias traduções, hein? Várias. E aquelas que o João Ferreira de Almeida, um católico, que traduziu várias Bíblias, existem várias versões, então tá mais ou menos assim, quer ver? Isso peguei aleatoriamente, eu tenho a NVI, a King James, que é a que mais se aproxima, entendeu? Mais se aproxima da versão original, do original. Jerusalém, tem várias, mas eu peguei uma aqui aleatoriamente, a Bíblia online, olha só como é que ela está. Hebreus 10, 25. Veja, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Veja, presta bem atenção. Algumas traduções, aquelas que convém mais a certos cães gulosos aí, pastores, né? Não tem essa parte. Está escrito assim, o normal, o original. Não deixemos de nos reunir segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima, né? Aproxima o dia D. Então veja que como igreja, em algumas traduções, não tem, mas é como igreja, não na igreja. Alguns aí que tem água de salsicha na cabeça, ao invés de ter a mente de Cristo ativa, logicamente, pastor nunca vai pregar isso aí, dessa maneira que está aqui. Como congregar como igreja, não na igreja. Assim como eles falaram um monte de besteira aí, para alguns também eu posso falar, mas é a minha opinião, de acordo com a palavra de Deus. Eu leio a Bíblia sem o véu, esse véu que faz alguém chegar na internet, ao invés de ter vergonha na cara, tá? Ter um pouquinho mais de coisa. A Bíblia fala em Oséias 4, 6, o meu povo está sendo destruído, e tá mesmo, tem muita gente aí que eu vou te falar, viu? Mas amém. Vamos lá. Deixa eu dizer para os irmãos aqui qual é a minha opinião. Assim como eles têm a deles, eu também tenho a minha, tá certo? Veja bem, eu vou dizer aqui, como eu sempre falo, 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17. 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20. Atos 7:48, Atos 17:24 e Hebreus 3:6. E por aí vai. Então um monte de passagem. Quer que eu repita? Vamos lá. 1 Coríntios 3:16 e 17. 1 Coríntios capítulo
6, versículo 19 e 20. Atos 7, 48, Atos 17, 24 e Hebreus 3, 6. E várias passagens mais aí. Mas isso aí, o povo prefere ler aquela tradução que de repente convém mais ao sistema religioso. E eu vou dizer uma coisa assim para vocês, veja bem. O que o sistema religioso inculca, né? E tem muita gente que diz que é teórico, que não sei o que vende isso, que vende aquilo, que vende CDs, livros. Tem um outro aí dizendo que o mundo vai acabar. Que o mundo vai pegar fogo. Já vendeu aí mais de 30 milhões de cópias do livro a 35, 40 reais, não sei, imagine quanto que não deu. E tem gente que está aí trincando. A minha Bíblia, quando eu falo a minha, eu digo assim, aquela que eu tenho aqui em posse, que eu leio, certo? Ela diz lá em Eclesiastes 1,4, olha, geração vai, geração vem, a terra continua para sempre. Bom, leia depois, por completo, tá bom? Vamos lá. O Senhor Jesus, Cristo Jesus, o ressurreto, nos chamou para sermos a igreja e não simplesmente para irmos na igreja. No entanto, ir à igreja é a tarefa mais fácil. Por que essa tarefa é fácil? Porque é muito cômodo para certas pessoas se arrumar bonitinho para ir na igreja, se mostrar para os irmãos que está bem vestido, bem trajado, as irmãs inclusive, certo? E para que eu vou ler a Bíblia? Para quê? Tem um pastor que lê, interpreta, que fala. Eu não preciso, então é muito mais fácil. É isto que a maioria faz, né? Acorda, está dormindo, o véu da lei de Moisés aí. O cristão acorda. Nem Cristo era cristão, sabia? Nós vamos falar sobre isso mais adiante, quer dizer, mais adiante não, um próximo vídeo. Nem Cristo era cristão, ok? Nem judeu de naturalidade. Vamos falar tudo sobre isso aí, mais à frente. Eu tenho muitas perguntas para responder, então eu vou responder todas. Depois, mais adiante, a gente vai fazer um vídeo sobre isso. O Senhor deseja que entenda que não há uma separação entre a vida dentro da igreja e a vida fora da igreja. Porque não há limites para essa separação, sendo que você é a própria igreja. Olha os versículos que eu dei aí, ok? Esses versículos aí matam a pau. Mas acontece o seguinte, em Efésios capítulo 1, verso 17, 1:17, diz lá que, várias traduções, né? Então, na minha visão, no meu entendimento, ali está dizendo que Deus criou assim, você para o entendimento e você para o não entendimento. Gálatas capítulo 4, verso 31, também diz, filho da escrava e da livre. Então, o da livre entende esse verso que eu acabei de ler agora com o coração aberto. Ele vê nas entrelinhas direitinho como igreja, como, e não na. Agora, o filho da escrava não, ele vê no geral. E aí, eu vejo também pessoas aí que são até meio abastadas, entendeu? E critica quando a gente fala de dízimo, de oferta, de igreja, né? Porque ela fala, mas daí? Não, lógico, não é meu. O sofrimento não é meu, o problema não é meu. Eu estou aqui para fazer a minha parte. Aí você fala assim, ide por todo mundo, está escrito, ide por todo mundo e pregar o evangelho, tá, toda. Sim, na graça você vai fazer isso que eu estou fazendo agora. Isso é o que a Bíblia mandou. E tem muitos irmãos aí que fazem também igual ou ainda melhor, com mais detalhes. Certo? E o evangelho, esse evangelho genuíno da graça, ele não é novo, não foi escrito ontem, não. Não foi, não. Entendeu? Paulo, olha só,
Paulo já morreu há quanto tempo? Há mais de 2000 anos tem isso escrito. Então, se você quiser, bem, se não quiser, amém. Porque a Bíblia fala a respeito de que essas vãs doutrinas, eu mesmo sou emissário da doutrina, essa que, por um acaso, lá cria comichão no ouvido de certas pessoas, é o Evangelho da Graça. Então hoje você não precisa mais fazer essas coisas que você faz, não. Quer dizer, você não estou apontando, né? Tanta coisa ruim que a gente vê por aí. É político que não está nem aí com ninguém, é pastor que não está nem aí com uma nenhuma, que o negócio é ver dinheiro. Quando você vai nessa igreja aí, nessas paredes aí, porque toda vez que fala igreja você pensa nas paredes, né? Tijolo em cima de tijolo, e vê alguém lendo a Bíblia, e a Bíblia ainda fala ainda que, olha, tem um pessoal aí que gosta de ler em pé, tá nos primeiros lugares na igreja, gosta de ser visto. Pois é, entendeu? Então essa é a minha opinião. E veja, olha só, vamos ilustrar. Ó, Davi, ele saiu do pasto para o trono. O rei Nabucodonosor saiu do trono para o pasto. Vamos resumir. O sistema religioso, a religião, faz você virar bicho e ir para o pasto. O evangelho genuíno da graça faz você virar rei. Entendeu? Muito simples, de acordo com o que a gente está falando aqui. Eu não gosto de debater com ninguém, mas eu vejo, eu fico seguindo. Eu leio, eu sou estudioso das Escrituras. Eu não creio na Bíblia, eu creio nas Escrituras. Porque Bíblia, no geral, 66 livros. E o Antigo Testamento, você pode ver que é o seguinte: tem morte, tem. Se eu cresce, é que nem essas pessoas do sistema religioso. Só que elas não fazem. Se é para estar no sistema religioso, se é para estar lá, servindo, fazendo essas coisas, esses feitiços aí, judaicos, que eles faziam, dízimo, oferta, subir a monte, não sei o que, tudo mais e tal. Então tem que fazer tudo de acordo, entendeu? Dízimo não era dinheiro. O que era? Alimento. Alimento, tá? Então tá bom. Era uma vez por ano. Aqui, uma vez por mês. Então faça como fazia os judeus. Você não é judeu, mas vive como um judeu, então sinto muito, você está ofendendo a Cristo. Ele morreu por você e você não está dando valor. Então presta muito bem atenção. O intuito das pessoas hoje, desses que, coitado, não sabe nem para ele, entendeu? Se eu fosse, é que eu estou no contexto de 2 Timóteo 2,24, onde diz que para quem é filho de Deus de verdade e conhecedor da palavra, não vou dizer conhecedor a fundo, mas a verdade já me libertou, tá certo? Então ele não discute, ele não debate, ele pura e simplesmente divulga, ele fala a verdade. Quer, entra por aqui, sai por aqui, ou entra por aqui e fica. Aí você vai ficar com a mente de Cristo ativada. Eu respeito você que crê que todo mundo deve congregar, ir lá encher os bolsos do pastor. Amém? Como dizia minha falecida avó, e a minha mãe também, no frigir dos ovos, veremos. Ok? Lembre-se, todos são salvos. Olha aqui. Bom, não está de ponta cabeça aí, mas... Ó, sou salvo pela graça, mas não foi de graça. Então, eu entendo que foi assim, que ele sofreu por mim, e hoje eu ainda faço besteira na carne, sabendo que por um acaso. E outra, teve uma irmãzinha aí há muito tempo que me perguntou, já até respondi aqui, então quer dizer que a gente não precisa mais pedir perdão a Deus? Segundo a Bíblia, em Efésios capítulo 1, nos primeiros 4 versículos, está dizendo lá que nós já fomos abençoados.
Nós temos, se for para me pedir perdão para um irmão, lógico, isso aí é perfeito, para um irmão, mas para Deus não. Ele já justificou, já abençoou, já nos chamou desde antes da fundação do mundo. Então, então não preciso orar. Sim, mas você tem que saber como que você vai orar. Senhor, visita, errado. Senhor, me dá saúde, errado. Senhor, me dá, errado. Me dá, ele já te deu tudo. Você só tem que agradecer. Essa é a oração. Eu não estou ensinando, fazendo que nem os outros aí, vendendo um curso para você aprender a orar. Não, de jeito maneira. O sistema religioso, teologia, esses bacharéis em teologia e tudo mais, só aprende a repetir palavras. Palavras ensinadas pelo homem, que pouco sabe. Certo? Gálatas capítulo 3, versículos 24 e 25, diz que nós não precisamos mais de tutores nem de aio. Tá bom? Vemos também mais adiante que é o seguinte, pelo tempo que a gente tem, né, aí você bate no peito e fala, pô, eu tenho 15 anos de igreja. Igreja. Não, eu não tenho 15 anos que sou a igreja, mas você tem 50 anos, então é 50 anos que você tem que ser. Você não nasceu no ano 70 ou antes do ano 70, então você já é uma pessoa salva, sempre salva, beleza? Nós temos que, esse povo de hoje, ver como é que está a crise aí, o povo está tudo desesperado, então tem gente que, como eu já vi aí, tem gente que faz o seguinte, eu vou virar um pastor, para isso eu vou demorar um tempo, né, porque aí ele tem que fazer o seguinte, ele tem que galgar umas escadas, né? Ele vai começar como carregando a Bíblia e a pasta do pastor como colaborador, depois ele vai passar a ser diácono, presbítero, evangelista, pastor, bispo, apóstolo, e aí sim ele vai à vontade. É o seguinte, meus amados, olha, quando a gente fala a respeito do que nós estamos falando aqui, é a minha opinião de acordo com a Bíblia, ok? Isso não significa que você tem que fazer isso. Continue fazendo o que você está fazendo. Não é o meu intuito. Meu intuito é que você ouça isso com o coração aberto e consiga entender. Mas se ele já está fechado, doído, toda vez que você vai ver, mas está me vendo já corpo fechado, sei lá como é que é, armado, não vai adiantar nada. Mas Cristo Jesus também morreu por você. Ele ama você muito. Amém? Graça e muita paz. Tá certo? Lembre-se que Deus foi, é e sempre será contigo e todos os seus. E tem mais, hein? Um outro detalhe. Quando o medo bater a sua porta, mande a fé atender. Ok? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Veja. Graça e muita paz. E até a próxima. Lembrando que leia sem o véu. Hebreus 10, 25. Já falamos várias vezes aqui sobre. Amém? Entenda direitinho. Veja várias traduções, porque tio João Ferreira traduziu de acordo com o melhor para ele. Tá certo? Até a próxima, então.